Shalom a todos. Shalom, pessoal. Years ago, Há 3 anos, I was invited to China eu fui convidado a ir à China by the provisional government of the Hubei province. com a provisão do governo da província de Hubei. And it was a surprise Foi para mim uma grande surpresa lá na China, because I was in contact with the underground church of China for many years. porque eu sempre mantive contato por muitos anos com a igreja que eles chamam lá de igreja subterrânea, é a igreja da China. And I was a little bit concerned E eu estava um pouco preocupado that the government invited me. que eu fui convidado pelo governo chinês. But I landed there in the city of Wuhan, E eu aterrissei na cidade de Wuhan. and there was a secret serviceman and a driver waiting for me, Tinha homens do serviço secreto chinês com um motorista me esperando and they took me to a very big restaurant. e me levaram para um grande restaurante. China, everything is big, Na China, pessoal, tudo é grande. and very nice restaurant in a private room, Um restaurante muito bom com um quarto lá separado, privado. and the vice president of the state, E o vice-presidente do estado, which is much bigger than France and has 80 million people in it. só esse estado que eu fui pregar é maior do que a França, 8 milhões de pessoas. Came to the lunch. She's the one who invited me. E ela, então, essa vice-presidente, foi almoçar comigo, ela que havia me convidado. And she asked me a question immediately. E imediatamente ela me fez uma pergunta. Tell me, Ela disse: me diga, was Jesus from the West or was he from Asia? será que Jesus era do Ocidente ou ele era da Ásia? I said, he was Asian. E eu falei, ele era asiático. She said, how was he Asian? E ela me falou, mas como que ele era asiático? Israel is in Asia and China is in Asia. Eu falei com ela, minha amiga, o Israel fica na Ásia e a China também fica na Ásia. We are on two different ends of Asia, but we're in Asia. Na verdade, nós estamos nos dois extremos da Ásia, mas estamos na Ásia. She said, that's good to know. Aí ela falou, muito bom saber disso. The second question she asked me, E a segunda pergunta que ela me fez, did Jesus preach democracy? ela perguntou, Jesus pregava a democracia? I said, no. Eu disse, não. There was no democracy anywhere in the world in the time of Jesus. Na época de Jesus não havia nenhum tipo de democracia no mundo. So she said, then why all the missionaries that come to China preach democracy and capitalism? E então ela perguntou, e por que todo missionário então que vem aqui à China prega a democracia e prega o capitalismo? I said, I don't know, I can't answer that. E eu falei, eu não sei, eu não posso responder. She said, but I invited you to China E ela disse, eu convidei você para vir aqui à China because you don't preach democracy porque você não prega democracia and you don't preach capitalism. e você não prega o capitalismo. I said, that's right, I don't. E eu respondi, a senhora está certa, eu não prego essas coisas. So she said, you know that I read the Bible E ela me disse, olha, eu leio a Bíblia and I read the New Testament e eu leio o Novo Testamento. and I discovered E eu descobri that many of our principles que muitos dos nossos princípios are from the Bible. são da Bíblia. I said, give me one example. E eu perguntei, então, me dá um exemplo. And she said, of course. E ela disse, claro. It was the Apostle Paul who said, if you don't work, you don't eat. Foi o Paulo que falou, quem não trabalhe, que não coma. I said, it's true. E eu disse, a senhora está certa. And then she said, many of our principles E ela disse, então, muitos dos nossos princípios aqui, of equal rights for men and women, de direitos iguais para homens e mulheres, for care of
the workers. de cuidado ao trabalhador. And the rights of the workers came from the Bible. E os direitos dos trabalhadores, na verdade, vieram da Bíblia. I said, you're right. Eu disse, a senhora está certa. Are you a Christian? Eu perguntei, a senhora é uma cristã? She said, no, I'm an atheist. Ela I'm a disse, communist. não, eu sou ateísta, eu sou comunista. But she said, Mas ela disse, the Bible is very, very important book. ela disse, a Bíblia é um livro muito importante. And when you read this parasha, E quando você lê a Paraxá dessa semana, you have to see the care that God has for social justice. você tem que entender o aspecto que Deus tem para a justiça social. The care that God has even for those who are slaves. The what? Slaves, slavos. The care? The care that God The has. care. O cuidado que Deus tem, inclusive para os que são escravos. But I decided not to talk about the social justice. Mas eu decidi não falar para você hoje sobre justiça social. It was tempting Era tentador, because I grew up in a home where my mother was a communist, porque eu cresci num lar, minha mãe era comunista. and I'm very concerned for social justice and righteousness in the world. E eu tenho uma preocupação muito grande por justiça social no mundo. But I overcame my temptation, Mas eu venci a minha tentação. and I am going to talk about something that is very, very complicated Quero falar sobre algo que é muito complicado and very interesting. e muito interessante. The reason is, A razão we just published, Nativia just published in Hebrew é a que nós book publicamos, o Netivia publicou em hebraico um livro that one of our brothers that passed away last month, que um dos nossos irmãos que faleceu no mês passado, young man, um jovem, 50 years old, 50 anos, a very good worker for more than 20 years at Nativia, por mais de 20 anos, ele foi um bom trabalhador no Netivia. and we were writing a book together, Estávamos escrevendo um livro juntos and the name of the book is e o nome do livro é Plural in the Singular, Plural no Singular. and it talks about the nature of the relationship between Yeshua and the Father. E esse livro fala da natureza do relacionamento entre Yeshua e o Pai, And between the Father and all of us. e entre o Pai e todos nós. And in our parasha, we have the first time that this very complicated issue appears. E nessa paraxá, a primeira vez que essa questão complicada aparece. Chapter 23 of Exodus, Capítulo 23 de Êxodo, from verse 20. a partir do verso 20. 23 from verse 20. 23, a partir do verso God is talking in the middle of this parasha that has a lot of social justice, a lot of rules and regulations about works and about donkeys and about all kinds of important things. No meio dessas coisas que aparecem na Paraxá, que são todas importantes, sobre trabalhadores, escravos, animais, jumentos, There is suddenly a change of subject in verse 20. mas no verso 20 do capítulo 23, há uma mudança do assunto. And God is telling Moses, E Deus fala a Moisés: behold, I will send an angel before you to keep you in the way and bring you into the place which I have prepared. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Beware of him and obey his voice. Guarda-te diante dele e ouça a sua voz. Do not provoke him, Não o provoque, and he will not pardon your transgressions, for my name is in him. porque ele não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. If you indeed obey his voice Mas se você diligentemente ouvir a sua voz and do all that I speak, e fizer tudo o que eu disser, when I will be an enemy to your enemies Então- and an adversary to your adversaries, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. for my angel will go before you and bring you into the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I will cut them off. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Now,
there's a lot of problems Há muitos problemas aqui, in this text. neste texto. The first problem is O primeiro problema é that God implies que Deus está implicando aqui that He is not going to go with the children of Israel, but He will send an angel in His place. que ele não irá com os filhos de Israel, mas que ele enviará um anjo no seu lugar. Now, an angel in the Bible doesn't mean that he's somebody with wings. Um anjo na Bíblia não significa alguém necessariamente com asas. The word apostle and the word angel and the word messenger are all interchangeable words. A They palavra- have the same meaning, messenger. A palavra apóstolo, mensageiro, anjo, elas têm o mesmo significado, querem dizer mensageiro. But we have a problem Mas nós temos um problema aqui, because there are many texts. porque há muitos textos, I'll give you two examples. One is Leviticus 26, verse 12, por exemplo, Levítico 26, 12, and Deuteronomy 23, verse 15. e Deuteronômio 23, 15, They say, I will lead you in the wilderness. Lá I diz- will go before you. lá diz, eu vou guiar vocês pelo deserto, eu irei adiante de vós. Not an angel, not a anjo, messenger. não o mensageiro, I myself eu mesmo will take you through the wilderness and lead you. vou guiá-los pelo deserto e vou ir à frente de vocês. And all of a sudden, E aí, de repente, we read here, I will send an angel and he will lead you in the wilderness and he will conquer your enemies and you have to listen to him. que diz aqui que Deus vai enviar um anjo, que o povo tem que ouvir ao anjo, que ele tem que obedecer ao anjo. And if you don't listen to him, he's not going to forgive your E sins, se você não obedecer ao anjo, ele não vai perdoar os seus pecados. which means that this angel is forgiving sins. Que significa que esse anjo tem o poder de perdoar pecados. If you listen to him and obey his voice, Se você der your ouvidos a sins will ele be forgiven. e obedecê-lo, os seus pecados serão perdoados. If you don't listen to him, your sins will not be forgiven. Se você não ouvi-lo, os seus pecados não serão perdoados. So the first strange thing is that there is a conflict between many texts that say, I, the Lord, will lead you, myself. A primeira coisa desse texto aqui de Êxodo é que há um conflito com outros textos, onde diz que eu mesmo, o Eterno, vou convosco no deserto. And here it says an angel. E aqui diz que é um anjo. Another complication Uma outra complicação that is in this text. que há nesse texto. He says, I will send an angel, you have to listen to the Ele angel. diz, eu vou enviar o anjo, você tem que dar ouvidos ao anjo. But in verse 22, E no verso 22, there is again a very serious grammatical problem. há também aqui um problema bem radical. But if you indeed obey his voice Mas se diligentemente lhe ouvires a voz and do all that I speak, e fizer Ei. tudo o que eu disser. Peraí, you obey his voice você obedece à voz dele and do all that I speak. e faz tudo o que eu disser? Who is speaking? Quem que está dizendo? The aqui? angel is speaking. O anjo está dizendo. Yeah? You obey his voice. He's the one who says, you obey. Você tem que dar ouvidos à voz dele, ou seja, o que ele disser você faz. And then he says, God himself says, all the things that I speak, I'm speaking through his mouth. E aí Deus fala, todas as coisas que eu disser, vou falar pela boca dele. Whatever his mouth says that you have to obey is what I speak. O que a voz dele disser para vocês fazerem é o que eu, na verdade, estou dizendo. Now, these things are, when things like that occur, Quando coisas como essa ocorrem, it is a door é uma porta for us to enter into the more complicated, the more secret parts of God's revelation. para que nós possamos entrar nas partes mais complicadas e segredos da natureza de Deus. One of the great commentaries from the 12th century, Um dos maiores comentaristas do século XII, Rashi, Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzchak, Rabi Shlomo ben Yitzhak, lived in what today is Germany, at that time was France actually, ele viveu, hoje seria Alemanha, mas naquela época era França, in the city of Worms, na cidade de near Worms, Frankfurt. perto de Frankfurt.
And he says, E ele diz, on this same text, he says, sobre esse texto ele diz, because my name porque o meu nome is together with him. está junto a ele, Now, my name is in him. ou seja, meu nome está nele, And e our rabbis say that this is Metatron. os nossos rabinos dizem que esse anjo é Metatron. Now, in the New Testament, in the Bible, the word Metatron doesn't exist. No Novo Testamento, a palavra Metatron não existe. Metatron is in Greek. Porque Metatron está em grego. Meta means next to, Meta significa do lado de, like metaphysica metafísica. is next to nature. Physica in Greek is nature. Física em grego é natureza, então metafísica é aquilo que é próximo à natureza. So Metatron is the one that is next to the throne. Metatron significa aquele que está do lado do trono. Very interesting thing. Algo muito interessante. We have in the New Testament Nós a clear teaching Nós temos no Novo Testamento um ensino claro of where is Yeshua now. de onde está Yeshua agora. He's not in the grave. Ele não está no túmulo, He's not dead. não está morto, He's not standing. não está em pé. He's sitting to the right hand of God Ele está- next to God's throne. Ele está sentado à direita do trono de Deus. But we're not dealing with mythology here. Mas nós não estamos tratando de mitologia aqui. We're dealing with reality. Estamos lidando com realidade. But when you deal with reality, Quando você trata com realidade, you have to have some evidence. você tem que ter evidências. I taught here before that truth is something that is examinable. Eu disse que a verdade é algo que pode ser examinada. If you cannot put truth in a test tube Se and você- test it, it's not truth. Se That você- is mythology. Se você não pode colocar a verdade num tubo de ensaio e testá-la, ela não é verdade, ela é mitologia. You have to have some way to substantiate truth. Você tem que ter uma forma de substancializar, de provar a verdade. So do we have any witnesses that saw a man sitting in the right hand of God? Há alguma testemunha, há algo que tenha visto alguém sentado ao lado de Deus? I'm not talking about some drunk. Não estou dizendo sobre um bêbado qualquer. Yeah, that saw Algum bêbado, uma testemunha, algum bêbado que tenha visto alguém sentado do lado de Deus. Não é esse tipo de testemunha que eu quero. after he drank a bottle of cachaça. O sujeito bebe uma garrafa de cachaça e vê alguém sentado do lado do trono de Deus. Não é essa testemunha que eu estou procurando. I'm talking about sober people. Eu estou falando de pessoa sóbria. Nós temos testemunhas assim. We have one of the greatest rabbi that lived at the end of the first century. Nós temos um dos maiores rabinos que viveu no final do primeiro século. He was the teacher Ele era professor of many very famous rabbis. de muitos rabinos famosos. He was the teacher of Rabbi Akiva, Ele foi, por exemplo, professor do rabino Akiva, of Rabbi Eliezer, do rabino Eliezer, of Rabbi Meir. do rabino Meir, A very famous rabbi teacher. professor rabino muito famoso da época. And he and three of his disciples E ele e 3 de seus discípulos had an ascension experience. tiveram uma experiência de ascensão. Yeah. We know that the Apostle Paul in 2 Corinthians 12 had an ascension experience. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo também teve uma experiência onde ele subiu aos céus. He doesn't know if it is in the flesh or in the spirit, but he did go up. Ele mesmo não sabe se foi na carne ou foi no espírito, mas ele sabe que ele subiu. So these 4 rabbis Então, esses 4 rabinos had this ascension experience, tiveram essa experiência onde eles foram assuntos, vamos dizer assim. and one of them E um deles was so excited about being in the garden ficou tão empolgado dele estar ali no jardim,
that he picked some flowers que ele colheu algumas flores. and he lost his mind, became crazy. E aí por isso ele ficou doido. Another one O outro saw the streets that were so shiny and they thought that it was water, and e viu as ruas, e as ruas eram tão claras que ele achou que fossem de água. he lied E ele acabou mentindo and he died. e morreu. The other one, O outro, who was a convert to Judaism, que Rabbi Akiva, o Rabino Akiva, que era um convertido ao judaísmo, nothing happened to him. nada aconteceu a ele. He was unaffected. Ele não foi afetado. But their teacher, Mas o professor deles, Elisha ben Abuya, Elisha ben Abuya, yeah, saw viu a human being um ser humano sitting at the right hand of God. assentado à direita de Deus. What happened to him? O que aconteceu com ele? He became a believer. Ele se tornou um crente. He became a believer. Ele se tornou um crente. And since then, E desde então, when the Talmud, the Mishnah talks about Elisha ben Abuya, quando toda vez agora, desde esse evento, quando o Talmud ou a Mishnah fala desse Elisha ben Abuya, they don't say his name. eles não falam o nome dele mais. It says Ha'acher, the Diz- different one, Referem-se a ele como Ha'acher, o or diferente, or the changed one. ou o mudado. Yeah. So we have a witness, not of somebody who was a believer, Tem uma testemunha de alguém que não era crente, but somebody who saw a human being sitting at the right hand of God. mas alguém que viu um ser humano assentado à direita de Deus. And his reaction was, E a reação dele foi: I believe in him. agora eu creio nele. He changed. Ele mudou. He became one new man. Ele se tornou um novo homem. And that's why they call him the changed one, Acher. Por isso que o Talmud chama ele de Ha'acher, o mudado. Now, one more interesting thing that is in this text Outras coisas interessantes que estão nesse texto. is that if we listen to this angel, Diz que se nós ouvirmos ao que diz esse anjo, this messenger, esse mensageiro, our sins will be forgiven. nossos pecados serão perdoados. If we don't listen to him, they will not be forgiven. Se não ouvirmos a ele, nossos pecados não serão perdoados. We never heard of such a thing that an angel, a messenger, can forgive sins. Nunca ouvimos isso, que um anjo pode perdoar pecados, um mensageiro pode perdoar pecados. This is the only place in the Bible that somebody that is called a messenger, an angel, can forgive sins. É o único lugar na Bíblia onde aparece um mensageiro, um anjo que pode perdoar pecados. And the other thing that is fascinating about this text E uma outra coisa que é fascinante sobre esse texto is that we have to listen to him. é que nós temos que ouvi-lo. Now, we have in Deuteronomy chapter 18, Em Deuteronômio capítulo 18, we have nós again temos de novo this situation esta situação in which God promises Moses na qual Deus promete a Moisés that he will rise in Israel a prophet like unto Moses. que Deus vai levantar em Israel um profeta como Moisés. 18, Deuteronomy 18, verse 18. Deuteronômio 18, verso 18. And this prophet will be from among the people of Israel, E esse profeta virá do from your povo, brethren, he says to do povo Moses. de Israel. O texto diz dos seus irmãos. And he will be like you, E ele será como tu. and I will put my word in him, E eu colocarei as minhas palavras nele. and he will speak to you E ele vai falar a você everything that I command him. tudo que eu comandar a ele, que eu disser a ele. And the man that will not listen to his words, E aquele que não der ouvido às suas palavras, words that he will speak in my name, palavras que ele falará em meu nome, eu will require it of that man, of that person. eu vou pedir contas àquele que não ouvir esse profeta. Yeah.
So you have a situation where God says to Moses, I will bring somebody, Então tem uma situação a onde prophet like you, Deus fala com Moisés, eu vou trazer um profeta, vou surgir um profeta como você. and he will speak my words. E ele vai falar as minhas palavras. And anybody who doesn't listen to him, E quem não ouvi-lo, I will have an account with him. I will require it of him. eu vou pedir contas a essa pessoa. So you've got some things that are very common between the two texts in Exodus and this O text. texto de Êxodo e o texto aqui de Deuteronômio são muito similares. Whoever God is going to raise up Quem quer que Deus that venha will be like Moses, a levantar, que será como Moisés, we are obligated to listen to him. nós somos obrigados a ouvi-lo. To listen, it means to listen and obey, not only to listen from here, enter from here, come from here. Ouvir, né, pessoal, quer dizer ouvir, escutar e obedecer, não quer dizer só ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. You have to listen to him. Você tem que ouvi-lo. You have to listen to the angel from Exodus 23. Tem que ouvir o You anjo have de to listen Êxodo. to this prophet from Deuteronomy chapter 18. Tem que ouvir o anjo de Êxodo 21 e o profeta de Deuteronômio 18. Now that becomes very interesting in the New Testament. E no Novo Testamento isso se torna mais interessante ainda. Because every time that God speaks about Yeshua Porque- audibly to crowds, to people in the New Testament, Todas as vezes que Deus fala a respeito de Yeshua às multidões no Novo Testamento, what does God say? o que Deus diz sobre o Yeshua? Yeshua comes to John the Baptist in the Jordan River. Yeshua chega a João Batista lá no Rio Jordão. He comes to be baptized. Ele chega para ser He batizado. goes with John the Baptist into the river. Ele entra com João no rio. A dove comes, a bird, Um pássaro vem, uma pomba vem and flies over them, e voa sobre eles. and they hear a voice. E eles ouvem uma voz. Matthew 3, if you wish. Mateus 3, se você desejar. They hear a voice. Eles ouvem uma voz. What does that voice O say? que a voz diz? This is my beloved son. Este é o meu filho amado. Listen to him. Ouçam a ele. I mean, this all ties together. Tudo isso se conecta, pessoal. When in Matthew 17, Quando em Mateus 17, John, João, Peter, Pedro, and who else was there? João, Pedro e James. Tiago, James, No. Jacob, Yaakov. Tiago was there. Jacó, They were there with Yeshua on the mountain. eles estavam com Yeshua no monte. And they see Yeshua changed. E eles veem Yeshua sendo transformado. Moses and Elijah come Moisés e Elias chegam ali to encourage Yeshua before he goes up to the cross. para encorajar Yeshua antes que ele fosse à cruz. And again, a voice comes out of heaven Mais uma vez surge uma voz do céu and says, e diz: This is my son, listen to him. Esse é o meu filho, dai ouvidos a ele. The same command that he gives in Exodus, O mesmo mandamento que ele dá lá em Êxodo: to listen to him. ouvi-lo. Because I am speaking. Porque eu estou falando, Listen to him because I am speaking, God says. ouçam a ele, porque eu estou falando, Deus diz. The same command that is in Deuteronomy, O mesmo mandamento que está em Deuteronômio, God speaks in the time Jesus is baptized. Deus também fala durante esse momento onde Yeshua é batizado. God speaks when Yeshua is changed with Elijah and with Moses. Deus fala quando Yeshua é transformado diante de Moisés e Elias. It's not an accident. Não é acidente. The Holy Spirit is tying all these texts O Espírito Santo está unindo todos esses textos to reveal to us a great secret. para revelar a nós um grande segredo. The secret is O segredo é that the one who led the children of Israel in the wilderness que aquele que guiou os filhos de Israel no deserto is Yeshua. é Yeshua. Yeah. The one who gave them the manna from heaven Aquele que deu para o povo o maná dos céus is Yeshua. é Yeshua. Because in John chapter 6 we read, Porque em João capítulo 6 nós lemos: I am Eu sou the bread of life. o pão da vida. I am Eu sou the bread that came from heaven. o pão que veio do céu. Paul in 1 Corinthians 10 Paulo em 1 Coríntios 10 makes it very clear.
torna bem claro essa questão. He says to the people in Corinth, Ele diz às pessoas em Corinto: don't you know that all the children of Israel vocês não sabem que todos os filhos de Israel were led by the Holy Spirit? foram guiados pelo Espírito Santo? When the cloud by day led them and the pillar of fire by night led them, it was the Holy Spirit leading them. Quando a coluna de nuvem pela manhã, coluna de fogo à noite, aquilo era o Espírito de Deus os guiando. And they were all baptized in the sea. E todos eles foram batizados no mar. When they crossed the Red Sea, Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Paul says they were baptized in the Paulo Red Sea. fala que eles foram batizados nessa ocasião. And E the rock from which they drank water in the wilderness a rocha da qual eles bebiam água no deserto is Yeshua HaMashiach. é Yeshua HaMashiach. This gets even more interesting Isso fica ainda mais interessante when we go to quando você Isaiah. chega em Isaías. You know, in Isaiah you've got the suffering Messiah, Em Isaías você tem a imagem do Messias sofredor. dies for our sins. Ele morre pelos nossos pecados. He is bruised by our transgression. Ele é ferido pelas nossas transgressões. Is the suffering Messiah. É o Messias que sofre. It's Yeshua. Yeshua. But you have 10 chapters later, in chapter 63, Mas 10 capítulos depois, no Isaías 63, a Messiah who comes to rule, tem um to Messias. exact judgment from the world. Há um Messias ali relatado que vem para reinar, que vem para julgar o mundo. He's not one that's riding on a donkey, he's one who's riding on a horse. Ele não é mais aquele que vem montado num jumento, ele é o que vem montado num cavalo. But just before that, in the first verses of chapter Mas 63, logo antes, nos primeiros versos do capítulo 63 de Isaías, a aflição do povo, a angústia, he was afflicted. ele foi angustiado. But it's talking about an angel, a messenger of God. Mas aqui está falando de um anjo, de um mensageiro de Deus. A messenger of God that whatever day as human beings the children of Israel were afflicted, he too was afflicted. Um mensageiro de Deus que quando o povo era aflito, ele era angustiado, ele também era angustiado. If you visit Jerusalem, when you visit, not if, when you visit Jerusalem, Quando você visitar Jerusalém, eu ia falar se você visitar, mas eu prefiro dizer quando você visitar Jerusalém, you will go to the Yad Vashem Museum. você vai visitar o Museu Yad Vashem. And there is one picture there that this text reminds me. É o Museu do Holocausto que tem uma imagem lá que me lembra esse texto. It's a bunch of Jewish children being led to the gas chambers. Tem uma imagem que mostra um grupo de crianças judias sendo guiadas à câmara de gás. And in the middle of these children, E no meio das crianças Yeshua is going in with them. tem Yeshua indo com eles. In all their affliction, Em todas as suas He was aflições, afflicted. ele foi afligido também. in all their affliction, he was afflicted. Em todas as suas angústias, The ele também angel foi angustiado. of God's presence. O anjo da presença de Deus. The angel of God's presence O anjo da presença de Deus saved them. o salvou. We never heard of an angel saving anyone, Nunca ouvimos de um anjo salvando ninguém. except this angel A não ser esse in anjo our parasha, na nossa paraxá, except exceto the one that God said, hear his voice, hear him, aquele que Deus fala, ouçam a sua voz, the one that God calls my beloved son, aquele que Deus chama de meu filho amado. and the same Yeshua that said, my words are not my words, they are the words of my Father who sent me. E o mesmo Yeshua que diz, as minhas palavras não vêm de mim, mas vêm daquele, meu Pai que me enviou. Now this text in Isaiah is fascinating Esse for texto, many reasons. esse texto em Isaías é fascinante por muitas razões. And this is not the occasion to dig deeper into it. Essa não é a ocasião para nós cavarmos mais But profundo I do aqui. want to mention Mas eu quero mencionar verse 10. o verso 10. It says, Olha, and they e eles rebelled foram rebeldes and grieved his Holy Spirit. e contristaram o seu Espírito Santo.
The Holy Spirit O Espírito Santo. is very clear in this chapter, is the Spirit of God. Está bem claro aqui, pessoal. É o Espírito de Read the rest Deus. of the chapter, you see that the Holy Spirit is the Spirit of É o God. Espírito de Deus. Leia o restante do capítulo, você vai entender que o Espírito Santo aqui é o Espírito de Deus. And they rebelled and grieved His Holy Spirit. Eles Who se- is the His referring to? Eles se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo. De quem era esse Espírito Santo? In this context, in this grammar, Nessa it's gramática, the angel. é do anjo. The angel is the one O anjo é whom they aquele grieve, quem eles contristam, against whom they rebel, contra quem eles se rebelam. and against whom they grieve His Holy Spirit. E eles então contristaram o seu Espírito Santo, o Espírito Santo desse anjo. So he turned against them as an enemy. Por isso que ele se tornou inimigo. It's not that he was their enemy, Não era que ele era o inimigo, but he turned against them as their enemy. mas ele se... They considered him enemy. A gramática aqui é o seguinte, ele se tornou inimigo, ou seja, eles passaram a considerá-lo inimigo. Which is true. O que é verdade, But it's changing. mas está mudando já. The fact that you are here, O fato de você estar it's aqui a fact that this is changing. é um fato que isso está mudando. The one that we considered an enemy is our Savior. Aquele que se considera como inimigo é, na verdade, o nosso Salvador. We didn't consider him our enemy because of what he said or what he did. Nós não consideramos ele o nosso inimigo pelo que ele fez ou pelo que ele falou. We consider him our enemy because of what so-called his disciples did to us for more than 1,500 years. Nós, o povo judeu, passamos a considerá-lo inimigo, não pelo que ele falou, mas pelo que fizeram os seus supostos discípulos em 1500 anos de história contra o nosso povo. But that's changing. Mas isso está mudando, It's changing. está mudando. You're a part of the people who are changing it. Você faz parte das pessoas que estão causando essa transformação. Verse 11. Verso 11. Then he, the angel, Então, ele remembered the days of old. Então ele se lembrou dos dias antigos. Moses and his people saying, Just a sec. It's interesting. It says, then the people remembered of the... It says the people or no? no, it says he. Ah, In English, he, English, he. and in Hebrew, vaiskor, singular. mas olha que interessante, pessoal. No verso 11 de Isaías 63, na tradução João Ferreira de Almeida está, então o povo se lembrou, mas no hebraico original está, então ele se lembrou, é o anjo. Então ele se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, He remembered the days of old, Moses and his people saying, where is he who brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Where is he who put his Holy Spirit within them? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Who led them by the right hand of Moses with his glorious arm? Onde está o que pôs aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Dividing the water before them, Que fendeu as águas diante to dele, make himself an everlasting name. criando para si o nome eterno? Who led them through the deep, Aquele que os guiou pelos abismos, as a horse in the wilderness, como um cavalo no deserto, that they may not stumble. de modo que nunca tropeçaram. You notice that this is tying this text directly to our parashah, Está vendo que to esse Exodus 23. texto nos leva diretamente à nossa paraxá, a Êxodo 23. Are you seeing that? Você consegue enxergar isso? Because suddenly he remembers what he promised Moses. Porque de repente Deus se lembra daquilo que ele prometeu a Moisés. He remembers that he is the one who led them in the wilderness Ele- and through the sea. Ele se lembra que ele foi aquele que guiou o povo através do deserto e através do mar. And verse 15, Verso 15. look down from heaven and Ele- see from your habitation
holy and glorious, where are your zeal and your strength, the yearning of your heart, your mercies toward me? Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. You are our Lord, our Father. Tu és nosso Pai. Why can this angel talk that way? Por que que esse anjo pode falar dessa forma? Because he is a part of the people of Israel. Porque ele é parte do povo de Israel. He is one of the people. Ele é com o povo. He was with them Ele estava com o povo when they crossed the sea. quando eles atravessaram o mar. He was with them Ele when estava they com received eles the manna. quando eles receberam o maná. He was with them Ele estava com eles in Mount Sinai. no Monte Sinai. And they say, E eles dizem então, olha, the angel is speaking, o anjo está you, falando, O Lord, are our Father. mas tu és o nosso Pai. It's a very strange text. In Hebrew, it's even stranger than in Em English. hebraico é mais estranho ainda que o inglês. You, O Lord, are Fala-se, tu, ó Deus, our Father. nosso Pai. Our is a plural. Is in the singular. Tu és nosso. És no singular, nosso no plural. Very strange. Muito estranho. Our everlasting Redeemer, a Redeemer from everlasting is your name. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Redeemer, Nosso Redentor. parallel to Yeshua. Paralelo a Yeshua, não é? His name will be Yeshua because he will save his people. That's what the angel said Chamarás to Mary and to o Joseph. menino de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o que o anjo diz aos pais dele. Oh Lord, why have you made us stray from your ways? Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Oh, I skipped a verse, excuse me. Eu pulei Verse aqui, 16. aqui no verso 16. Doubtless you are our father. Mas, sem dúvida, tu és o nosso Pai. Though Abraham was ignorant of us, Ainda que Abraão não nos conheça and Israel does not acknowledge us, e Israel não nos reconheça, you, O Lord, are our father. tu, Senhor, é o nosso Pai. Our Redeemer for everlasting is your Nosso name. Redentor da eternidade é o teu nome. Now, what does it mean that they say Abraham doesn't know us, Israel, which means Jacob, doesn't recognize it? What does it mean? O que quer dizer isso? A pessoa fala, Abraão não nos conhece, One of the- Israel não nos reconhece, You are our father, not Abraham. e eles falam, tu és o nosso Pai, Deus. Não Abraão, ele não nos conhece. What does it mean? This is very strange. É um texto muito estranho, o que significa isso? Because one of the biggest attributes of the Jewish nation Porque um dos maiores atributos da nação judaica was this pride. era We are Abraham's children. esse orgulho, né? Nós somos filhos de Abraão. Yeah. We are. Nós somos, But that is not the reality. mas esta não é a realidade. That is not the power that saves. Não é esse o poder que salva. Just being Jewish is not enough to get saved. Ser judeu não é o suficiente para ser salvo. When God becomes our father, not only Abraham, Quando Deus se torna o nosso Pai, não apenas Abraão. when we listen to God, Quando você ouve a Deus, when we obey His voice, quando você obedece à sua voz, that's é isso. when He becomes our everlasting Redeemer. É assim que Ele se torna o seu Redentor por toda a eternidade. Now, it becomes even more strange and more interesting Fica ainda mais estranho e mais interessante. because Por quê? on Rosh Hashanah, Porque em Rosh Hashanah, when they prepare to blow the shofar, quando eles preparam para tocar o shofar, they say a special blessing. eles dizem uma bênção especial.
I'm going to read it in Hebrew, Eu vou ler- translate it to English, eu vou, ler and em Mateus hebraico. will translate it to Eu Portuguese. vou ler em hebraico, traduzindo para o inglês e para o português. התקיעה שאנחנו תוקעים. In other words, the blowing that we are going to blow. O sopro que nós vamos tocar agora תהיה מרוקמת בירייה על ידי הממונה. It will be, that תקיעה will be embroidered on the curtain in the temple. esse toque ele será inscrito na cortina do templo By the one that you have appointed. por aquele que tu apontastes. Tartiel. Tartiel. Tartiel Tartiel. comes from two words. One Greek word Vem de duas palavras, uma palavra grega and one Hebrew word. e uma palavra hebraica. What does the one tetra Que, mean in que Greek? que significa tetra em grego? 4. 4. Yeah? That's why we say the tetragrammaton, the Por isso four que você letters. fala o tetragrama, né? As 4 letras. Yud, Hey, Vav, Hey. Yud, Rei, Vav, Rei. Right? Certo? So, Tartiel, Tartiel, the God of the four letters. o Deus das 4 letras, Tartiel. Because Jews don't say Jehovah. Porque os judeus não falam o nome Jeová. So Tartiel would be the one who embroiders the tkiyah of the shofar on the parochet. Tartiel é aquele que vai escrever o toque, vai implantar o toque do shofar nas cortinas do templo. The way that you received by the hand of Eliyahu, who is remembered for good. Da maneira como o Senhor recebeu de Eliarro, que a sua memória seja abençoada. Matatron and Matatron, the angel of God's presence, E Matatron, o anjo da presença de Deus, Yeshua, Yeshua. and you will be filled with mercy and long suffering for us. E ele será repleto de misericórdia e compaixão por nós. In the Siddur, Preste atenção, no Sidur, Matatron, Matatron, the one sitting next to the throne of God, aquele que senta ao lado do trono de Deus, is identified by name, é identificado com um nome, Yeshua. Yeshua. In the regular Rosh Hashanah Siddur Machzor, No Marzor tradicional de Rosh Hashanah, only recently, só recentemente, in the last 20 years, nos últimos 20 anos, the rabbis os rabinos changed the text. mudaram o texto. And some have put an hey after the name Yeshua, Alguns colocaram um rei depois do nome Yeshua, which made it an abstract noun meaning salvation. Matatron is salvation. que colocaram um rei no final da palavra Yeshua, transformando o nome num substantivo, salvação. But it doesn't make sense because Matatron is a person. Não faz sentido porque Matatron é uma pessoa. But they changed it in order to mask the name Yeshua out of it. Mas os rabinos mudaram para poder mascarar a presença do nome Yeshua nessa oração. And some Sidurim, especially in America, E alguns have sidurs, taken the name Yeshua completely out. especialmente nos Estados Unidos, retiraram o nome Yeshua dessa oração. So it remained only Matatron, the minister of God's presence, the angel of God's presence. Ficando apenas Matatron, o anjo, o ministro da presença de Deus. That's fascinatingly interesting. Isso é fascinante, muito interessante. There is a site, internet site. Existe um site, It's called Kippah é chamado de Kippah, in Hebrew. em hebraico. Somebody asked the rabbi, Alguém perguntou para o rabino, the name of the rabbi is Baruch Efrati. o nome do rabino é Baruch Efrati, He asked him, perguntaram a ele, what about this prayer in the Siddur? perguntaram, rabino, e sobre essa oração no Sidur? This is what Rabbi Baruch Efrati answered. Olha o que respondeu o rabino Baruch Efrati. He said, Ele disse, I am not going to answer you eu this question. eu não vou responder essa pergunta. He said, Ele diz,
The issue of Metatron A questão do Metatron belongs to very, very deep study into the secrets of the Torah. pertence ao campo dos estudos dos segredos da Torá, profundos. And I am not going to use this narrow, small opportunity E eu não to vou- delve into this subject. E eu não vou utilizar dessa pequena oportunidade para tratar desse assunto. Go Vá, work on your good qualities, trabalhe nas suas boas qualidades, study the Torah hard, estude a Torá com zelo, and after many years of e study, depois de muitos anos de estudo, when you become great in the Torah, quando você se tornar grande na Torá, then return to this subject. aí então você retorne a esse assunto. May God bless you, Que Deus te abençoe. Rabbi Baruch Efrati. Rabino Baruch Efrati, é o que escreveu o Rabino. I'm bringing this, folks, Eu estou trazendo isso aqui, because pessoal. Por quê? the ferment inside the Jewish community, Ferment. the ferment, Porque o fermento que está dentro da comunidade judaica is working. está funcionando. And from within the sacred things of Judaism, E de- like the Siddur, e like de- the Mahzor of Rosh Hashanah, E de dentro das coisas mais sagradas do judaísmo, como por exemplo o Marzor que nós usamos em Rosh Hashanah, God is bringing revelation Deus está trazendo revelação. and is connecting the dots E Ele está ligando os pontos from Exodus, de Êxodo, Deuteronomy, Deuteronômio, Isaiah, Isaías, the New o Testament, Novo Testamento, all the way to the prayer book até o Sidur, that is used in every synagogue que é usado em toda a sinagoga around the world. ao redor do mundo. God is working. Deus está trabalhando. Israel will be saved. Israel será salvo. Israel and all the nations Israel e todas as nações. that have joined Israel through the blood of Yeshua HaMashiach. Nações que se uniram a Israel através do sangue de Yeshua HaMashiach. Stay connected. Fique conectado. Amen. Amém.